Olá, seja muito bem-vindo ao podcast No Tom dos Imóveis. Muito prazer, o meu nome é Wellington Filho, sou especialista em imóveis no Núcleo Bandeirante Parkway e hoje eu estou assim pensando, será que as mulheres vão realmente dominar o mundo? Bom, eu acho que na entrevista de hoje você vai perceber que é isso que já está acontecendo há muito tempo. A gente vai conversar com a broker, especialista em imóveis, Edselma Souza. Seja muito bem-vinda, Edselma. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais falando desse assunto, desse tema que eu adoro. E para mim, assim, faz parte, né, da minha vida. E é um prazer, né, bater esse papo aqui com você. Muito bom, Edselma. Eu percebo que você já está no mercado imobiliário há muito tempo, vou querer saber detalhes sobre isso. E como destaque, né, eu já vi algumas entrevistas que você fez no Cresci e outra, você já chefia equipes, grandes equipes de corretores de imóveis já há muito tempo. A Edselma, ela é broker da Remax Immobile e eu queria saber um pouquinho antes da sua história, até você chegar no mercado imobiliário. Me conta um pouquinho como é que surgiu essa Edselma, né, com essa expertise em mercado imobiliário, né, chefiando, fazendo a gestão de dezenas de corretores. Então, assim, eu sou filha de nordestinos, né? E aí minha mãe era um pouco mais tímida, mas meu pai é aquele que fala com todo mundo. E ali eu acho que eu já puxei essa tendência. Então, na escola era aquela que era ótima aluna, mas fala que é uma beleza. E acho que ali já começou o meu caminho e eu não sabia, mas ali já estava iniciando nesse mercado. E aí, em 2007 eu comecei em mercado imobiliário, né? Fui secretária de vendas, atendendo ali os corretores. Depois fui supervisora de contrato e financiamento e cheguei na gerente comercial, ser gerente comercial. E nesse período, assim, toda essa formação foi super importante, super interessante, até para conhecer melhor como que funciona, como o cliente se sente, como o corretor se sente, como o construtor, porque eu acabava lidando com todo mundo, né? Então, eu intermediava ali, eu tinha reuniões com construtores, né? Na época, o lançamento estava muito em evidência aqui no Distrito Federal, tratava muito com o dono da imobiliária, mas também com gerentes, os corretores e o cliente final, né? Eu acabava atendendo todo mundo ali. E nisso me ajudava muito a entender os pontos fortes ali do mercado, como também as dores de cada um. E isso me ajudou muito ao conhecimento e a levar a equipe que eu tenho hoje. O que você percebe hoje no mercado, Edselma, que faz com que um corretor que comece a trabalhar, ele, com pouco tempo depois que ele começa a trabalhar, às vezes ele tirou ali o Cresci naquele momento e aí ele desiste da profissão. Então, o mercado, as pessoas fazem o encantamento do mercado de uma forma bem errônea, assim, bem errada. Se coloca como se fosse para ganhar dinheiro fácil e rápido. E não é bem isso. Toda profissão exige muita dedicação. E do mercado imobiliário não é diferente. Então, sabe, aquela flexibilidade de horário que acha que a flexibilidade não é de organizar a agenda, mas de sim trabalhar quando quer. De falta de persistência também, sabe? O corretor ele tem que ter um nível de resiliência muito bom. E o mercado, às vezes, coloca, isso até o mercado mesmo, vou fazer um meia-culpa, coloca como se fosse algo assim, eu já vi, né, o pessoal colocando, ganhar dinheiro fácil e rápido, e isso chega até para o cliente, que isso, né, é uma forma totalmente errada de pensar do mercado. Ali tem muito trabalho, muita dedicação, e muitos não imaginam o quanto a gente trabalha, o quanto a gente tem que estar forte ali, resiliente, para superar e trabalhar todo dia. E investimento também, tanto de tempo quanto financeiro. Eu vi que você tem uma franquia da Remax, na Remax Immobile. Fica onde? Na 115 Sul. A Remax que fica na 115 Sul. Por que você optou pela Remax? Por que você optou e que diferencial isso trouxe para você na sua vida?
Muitos, né? Eu tenho um carinho enorme, uma paixão pela Remax, porque foi uma mudança não só profissional, né? Foi mudança de mentalidade. E isso, muita coisa que a gente aprende lá, a gente acaba levando para a vida, né? Então a gente se torna ali melhor a cada dia, porque tem um desenvolvimento constante. Né? Não é uma coisa ali, aprendeu e acabou. Não, a gente todo dia está em evolução. E isso a gente vai evoluindo mente também, né? E isso me fez crescer bastante. E é muito diferente do mercado. A primeira vez que eu tive contato mesmo com o master franqueado aqui do DF, eu fiquei muito surpresa. Achei assim... eu brinco com ele, eu achei até um pouco de loucura. Assim, nossa, é muita mudança. E eu falei assim, quando eu encontrei com meu marido, eu falei assim, olha, ele é revolucionário demais. Porque é bem diferente a forma de pensar, a forma de agir, a forma de conduzir a agência, os corretores também, a forma de atendimento. Então, assim, isso impacta até outros corretores. A gente já teve cliente que era corretor. De falar assim, eu não consigo vender meu próprio imóvel e a forma que vocês tratam isso, trabalham, me deixou impactado numa parceria e eu queria que você trabalhasse meu imóvel. E deu exclusividade, pagou os honorários, tudo certinho, coisas que ele falou até que nunca tinha conseguido. Então, assim, essa forma de atuar, essa forma de pensar me chamou muita atenção, sabe? Esse conhecimento contínuo, que sempre tinha muito aquela ideia de que corretor... Infelizmente, a gente escuta que o corretor não estuda, que acha que é só fazer aquele curso e tá bom. Infelizmente, alguns acham isso mesmo, faz o curso, se formam corretores e nunca mais procuram algum outro treinamento, algum outro conhecimento. E essa de trazer o corretor, que todo profissional tem que evoluir, eu acho, assim, fantástico. E sem contar amizades que a gente faz no mundo inteiro, né? A gente tem eventos que a gente vai fazendo amizade. Nessas amizades não é só a questão de amizade em si, né? De lazer. Amizade de apoio, sabe? Fica uma rede de apoio muito grande, de você precisar de ajuda, de você trocar ideias, de pegar e falar assim, olha, como é que você está fazendo aí? Me ajuda aqui. E isso a gente estende com os corretores também. Eu sempre indico os corretores, olha, aproveita a galera da rede, vê lá o ranking, bate um papo. De repente a pessoa pode te dar alguma luz de como fazer melhor. Pelo que eu percebo, então, a Remax foi um ponto de transição na sua carreira. E você, acredito que você hoje, em grande parte, o sucesso na sua carreira no mercado imobiliário se dá em função da Remax. Sim. Essa questão de estar sempre em evolução, né? E apoio e mentalidade diferente, que todo dia a gente aprende um pouco mais. E a gente acaba tendo muito mais força para seguir em frente. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu recebi aqui, já eu vou falar um pouco em detalhes, recebi para olhar, né? Porque existe aqui um segredo de negócio, existem aqui estratégias específicas da própria Remax. É a cartilha do corretor, né? E a gente fica surpreso com o nível de organização que essa cartilha é feita, com tudo que possui aqui a cartilha, né? Os detalhes da profissão, enfim, tudo aquilo que o corretor, as principais dores que um corretor vivencia, né? A Itzelma deixou eu mostrar aqui alguma parte da cartilha, né? Apenas aqui, mas o corretor que entra então na Remax, que começa a trabalhar, ele vai ter acesso a um grande treinamento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e sobre os detalhes, o que torna a Remax Imóvel especificamente, que é uma franquia, como um diferencial na sua carreira como corretor. E a gente vai entrar nessas características daqui a pouquinho. Mas antes eu queria que você agora falasse um pouco sobre as dores, as principais dificuldades que você percebe hoje, até dos corretores que você recebe na sua agência, porque afinal de contas alguns vêm chorando mesmo, pedindo, olha, eu quero mudar, eu quero isso para mim. Então, que tipo de problemas, de dificuldades que você percebe que o mercado imobiliário hoje, que os corretores de imóveis hoje passam? São vários, e essas dores às vezes me atrapalham até a trazer esse corretor, né? Porque alguns traumas fazem com que eles acreditam que todas as imobiliárias são iguais, né? Então, causa ali um distanciamento,
que aponta, assim, de algumas pessoas muito... que eu olho, assim, o perfil e vejo que seria um ótimo corretor na Remax. E cria um pânico ali que até para ir tomar um café comigo eu percebo que tem um receio. Geralmente eu vejo muito linkado com a falta de reconhecimento, né? Isso acho que às vezes sente muito o mercado. Mas o principal é a falta de treinamento. Sabe? Olha, eu cheguei na imobiliária e mandaram eu ir para a rua captar. Mas assim, e todo mundo vem... eu tenho 20 anos de mercado. É a mesma coisa. Olha, lá quando eu comecei, né, me mandaram para a rua captar, só que não me ensinaram nada, não me deram estratégia, não me deram direcionamento. Então, se faz certo ou errado, foi o que eu tinha para fazer, né? E o curso é muito teórico, porque a prática, a ideia é fazer no estágio. E ele não encontra isso. Então, assim, essa falta de treinamento, uma falta de acompanhamento, de um suporte, como eu falei, exige muita resiliência. E nem todo dia a gente tá forte. E se você tem, sabe, alguém ali que vai te impulsionar, te ajuda bastante. E é uma coisa que eu me proponho fazer todos os dias. Todos os dias estou no escritório. Poderia não. Mas eu sei que todo dia eu acordo, eu lembro do meu propósito de melhorar a pessoa profissionalmente. E eu sempre penso assim, alguém ali pode estar precisando de mim e na mesma hora eu tô pronta. E tô lá já para dar esse suporte, porque em alguns momentos o corretor precisa disso. E aí é a hora que eu acho que um gestor, o dono da imobiliária tem que estar ali presente para dar esse apoio. Então, treinamento inicial, um acompanhamento, né? Porque sempre a gente precisa pensar em novas estratégias, porque chegou num patamar, a gente precisa ir para o próximo. Né? Eu falo que a concorrência não é no mercado. A concorrência é entre nós, assim. Eu comigo mesma todos os dias. Porque a partir do momento que eu vejo uma pessoa como meu concorrente, se ela parar, eu paro também. E eu não quero parar. Então, é sempre a corrida comigo mesma. Então, se todo dia você se propõe ser melhor, a gente sempre vai pensar em estratégias para que a gente se torne cada vez melhor. Eu estava ali investigando a sua rede social, brincadeira, eu sempre olho com os entrevistados e vi, você fez até um meme, a brincadeira, né, em que você em alguns momentos precisa ser psicóloga, precisa ser isso, aquilo, né, e você falou um pouco dessa, sinalizou aí algumas dores, um pouco dessas sequelas, né, do corretor que vem de outras imobiliárias, que é um método antigo, com algumas visões, que muitas vezes acontece uma concorrência, né, entre o dono da imobiliária e o corretor. Então, como é que é esse seu trabalho do dia a dia com a sua equipe? Me fala aí um pouco sobre isso que você falou, esse meme, aliás, né? E como é que é a rotina sua de trabalho de uma semana, para a gente entender como é que você faz a gestão da sua equipe. Então, começou, assim, isso aprendendo na Remax, com estratégias, com os melhores do mundo. O Remax tem corretores e donos de imobiliária, assim, surreais. E que eu me inspiro muito. Que é outra coisa que eu acho que o mercado tem que aprender mais. Se inspirar. Né? Quando você se inspira, você chega mais longe, sabe? De olhar e falar assim, poxa, que a pessoa fez? Eu posso ir, sabe? É muito bacana isso. E aí, e eu tomei uma decisão, né? Mesmo com o Cresce, mesmo podendo trabalhar com as vendas de imóveis, eu tomei a decisão e não foi depois que já estava tendo resultado. Não. Desde o princípio, não fazer venda. Aí entra essa questão que você comentou de concorrência, mas também de foco, né? Eu sempre falo muito para o corretor que ele não pode ter plano B. Eu não vejo a profissão como um bico. É uma profissão em que você pode ter resultados incríveis, muito sucesso, desde que você se dedique, como qualquer outra profissão. E aí eu falo assim, não tem um plano B. E eu enxerguei que a venda poderia ser um plano B. Porque eu iria ter um resultado e, de repente, eu não iria focar no que era importante para mim, que era a equipe. Então, meu tempo 100% é pensar na equipe. Então, eu vejo que o corretor tá sumido. E o sumido não são dias, tá? Nem semanas. Eu já tô, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá precisando de algum suporte?
tô sentindo sua falta, né? Então, assim, porque às vezes pode ser, né, esse momento que não tá tão uau, mas também pode ser uma dificuldade, às vezes, né, até pelo formato do mercado, eles têm muito o distanciamento com o dono da imobiliária, e eu acho que não é por aí, somos parceiros. Então, essa aproximação é importante para mim e para eles, né? Porque a hora que, de repente, é uma dificuldadezinha que tá ali, a gente trata e ajuda. Então, nesse meme aí, relata um pouco que é mais ou menos isso. Eu brinco lá, falo, é meme ou um pedido de socorro? Mas, assim, é uma coisa que eu faço com tanto prazer que eu não percebo. Se não tiver alguém, até da família, de pegar e falar assim, menos um pouquinho. Eu trabalho 24 horas por dia, né? Porque, assim, tá falando... primeiro que eu adoro pessoas. Né? Eu sempre me apresento e falo assim, uma apaixonada por pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto do negócio que eu estou envolvida, então eu trabalho sem perceber. E eu tenho todo o prazer de pegar e falar assim, dificuldade, vamos lá, vamos pensar juntos, vamos bolar aqui estratégias. Ou então, vamos, isso aqui ficou legal, mas a gente pode melhorar. Ou então até de impulsionar mesmo. E aí minha rotina é basicamente essa, assim, é de pegar, recrutar, né, de trazer boas pessoas. Eu gosto muito de filtrar quem vai trabalhar comigo. Uma vez eu escutei do CEO da Remax, que eu acho, da Remax Brasil, que ele fala assim, você tem que levar pessoas para trabalhar com você, aquela pessoa que você levaria para sua casa. E eu levo isso muito a sério. Então, assim, as pessoas que estão na minha agência hoje são pessoas que eu chamaria para minha casa. Porque é questão de confiança, é questão de amizade, de cultura, de tudo. Então, eu sou um pouco Caxias nesse ponto, assim. Eu seleciono bem quem eu quero. Então, meu trabalho é selecionar essas pessoas que eu acho que tem um perfil legal. Depois, treinar. Eu tenho muito, assim, latente isso de fazer com que a pessoa se sinta importante. Eu fiz até um curso da Gallup, né, o teste, etc. E lá fala... Dentro dos meus talentos, ele fala muito que eu tenho isso, de tratar cada um como um ser individual. Eu não consigo olhar para a equipe e falar que todo mundo é igual, porque não é. Né? E aí eu trato cada um do seu jeito, que gosta de ser tratado, uns é mais brinca mais, outro mais sério. E do jeitinho ali eu vou conduzindo para que eu consiga extrair o máximo dessa pessoa. E não é pra agência, é por elas. Né, pelos dois, porque ali a gente faz resultados juntos todo momento. E aí isso eu acredito que ajuda muito na retenção, né, esse reconhecimento, essa valorização e essa ajuda contínua ali, até psicóloga às vezes. Eu tenho certeza que você agora tá pensando, né, puxa, eu quero trabalhar com a Edselma, né, e fica uma pergunta, a Remax Imóvel fica na Asa Sul, uma pergunta que um corretor pode ter. Eu preciso morar na Asa Sul? Eu preciso morar perto da Asa Sul? O que um corretor inicialmente precisa para trabalhar na Remax Imóvel na Asa Sul? Sim. Muita gente acha que tem que ser exatamente na região. Não precisa. Eu tenho corretores em outra região. O que eu peço é foco na região que ele, né, se propõe a trabalhar, até por conhecimento. Isso de tudo, de entender da região bem, para atender tanto o cliente comprador como o proprietário da melhor forma possível. Mas, assim, ele escolhe a região que ele vai atuar. Né? Então, eu tenho corretores que moram em Águas Claras e atuam em Águas Claras, como eu também tenho em Sobradinho e ele atua em Sobradinho. Mas uma coisa que eu sempre falo que é muito importante nessa questão de localização, é estar disposto a estar com frequência no escritório, né? Porque ali é onde está acontecendo, a cultura ali é uma cultura muito animada, digamos, e de que, por eu falar, né, dessa questão de concorrência entre a gente mesmo, todo momento, de você com você mesmo, se torna um ambiente muito agradável, e todo mundo se ajuda. Então, é prazeroso estar lá. E isso faz com que a pessoa se torne mais produtiva, aprenda uma com as outras, que essa questão de não ter concorrência entre eles ajudam até um a ensinar o outro.
Chega um novato, eu vejo que todo mundo quer abraçar e colocar ali próximo. Não, deixa eu te ensinar isso aqui, olha isso aqui que eu tô fazendo. E aí todo mundo quer ensinar todo mundo se ajuda. Essa questão é muito importante, né, de estar ali sempre próximo. E a outra coisa é adorar lidar com pessoas, ter boa resiliência e ter disciplina, né, e ter ambição, por que não? Né, assim, de sempre ter um crescimento e saber que sempre pode chegar cada vez mais além do que você imagina, sabe? Sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então, a gente sempre vai crescendo e sempre vai sonhando cada vez mais. Como que a Remax pode ser um diferencial, já resumindo e falando aí, né, para um corretor, né? E como que a Remax pode ajudar na rotina desse corretor que está querendo fazer essa transição? Ele, de repente, é um corretor autônomo, trabalha em uma imobiliária, ele está insatisfeito, né? Como que a Remax pode ajudar? Em tudo, vamos lá. Até para quem não... Eu não sou corretor e estou entrando no mercado. A gente tem, né, todo um treinamento inicial. E para quem já é de mercado, eu escuto muito isso, de falar assim... Teve uma que brincou comigo, mais de 20 anos de mercado, e ela começou agora na Remax, lá na Imóvel comigo, e ela fala assim, Edselma, a sensação que eu tenho é que eu estava numa caverna. Porque, assim, são várias estratégias que a gente tem que, às vezes, o mercado não conhece até pela essa forma que a gente comentou, né? Entra lá e, daqui a pouco, vai para a rua captar e aí aquilo ali vira um ciclo. E não tem estratégias, sabe? Não tem uma forma assertiva de trabalho, né? Então, quando o corretor chega na Remax, ele já sendo de mercado ou não, ele já tem esse treinamento inicial. Que esse treinamento a gente trata com muita estratégia. Eu vejo que muita gente fala assim, eu não acredito na exclusividade porque o cliente não dá exclusividade. A gente tem exclusividade em todos os imóveis. E o que vocês fazem? Trabalhamos de forma inteligente com estratégia. E é isso que, às vezes, a pessoa tem muito medo. Eu percebo que corretor de mercado morre de medo dos honorários e da exclusividade, né? Dos honorários corretos, vamos colocar assim, válidos, e da exclusividade. E do preço, né, de precificar o imóvel. Mas o cliente não aceita. Será se ele não aceita ou você não está sabendo ensinar o cliente? Porque, assim, o cliente entende do negócio dele. Quem entende do mercado somos nós. Então, a obrigação de fazer com que o cliente entenda que é a melhor coisa para ele, que aquele preço é o melhor preço, que é ele que vai ser vendido o imóvel, não vai ficar lá anos, que os honorários é justo, que a exclusividade é bom para ele, essa obrigação é nossa. E aí o corretor acha que é uma coisa de outro mundo, e aí já cria um medo até de ir lá conversar, né, com a Remax, mas na verdade, ou então adora e fala assim, mas eu não sei se eu dou conta, porque não chega no treinamento. Quando vê, né, quando assiste um treinamento, aí percebe que são estratégias fáceis, né, é só ter estratégia. Então, dentro da Remax a gente encontra muita estratégia, muita lógica, muita expertise, e que às vezes falta isso no mercado. Né? E sem contar essa questão, assim, lá na agência eu faço muita questão do corretor se sentir valorizado todo o tempo. E isso também eu percebo que é algo que o mercado pode evoluir bastante. Mas essa estratégia ajuda horrores e o pessoal tem um receio, mas assim, tudo aqui dentro. Eu sei que tem o segredo do negócio, é claro, é óbvio, né? Muita coisa aqui, plano de marketing, muita coisa que a Remax faz aqui, né? Eu estava lendo, fiquei surpreso realmente com a tecnicidade, com os detalhes aqui, né? Uma coisa escorreita, muito bem feita, muito bem produzida. Mas eu quero que agora você entregue pelo menos um pedacinho do ouro aqui pra gente. Pelo menos duas dicas para um corretor que está aí nos assistindo. É claro, a primeira delas é você tomar um café com a Edselma, lá na Remax Imóvel, né, e se profissionalizar definitivamente. Fazer essa diferença no mercado. Mas traz aí pra gente duas dicas aí para um corretor. Para você ter sucesso nessa carreira, você precisa disso ou fazer isso. Duas coisas aí que você acha que vem aí à sua mente sobre isso. Tá, vamos lá.
Dentro da Remax, a gente tem várias estratégias, várias formas de encantar o cliente, que eu acho que isso que as pessoas esperam hoje, né? A gente vai em qualquer atendimento, a gente quer ser encantado. E eu acho que o iniciozinho, né, o começo de tudo é saber escutar. E eu percebo que isso, eu escuto muito até do cliente. De falar assim, nossa, eu percebia que a pessoa só estava com pressa de me atender. E às vezes eu já escutei também de corretores, né, no mercado tradicional, de pegar e falar assim, nossa, o cliente falava muito. E eu tinha outro cliente para atender. Então, assim, tenha tempo de qualidade com seus clientes. Entenda a necessidade. Não é só uma região que ele quer. Não é só uma tipologia. Não é só a quantidade de quartos ou tamanho de área. Não é só o preço X. Ele quer muito mais que isso. E às vezes a gente só se priva a isso. Eu brinco que preenche as 4 caixinhas e acabou. E não é isso. Entenda sobre pessoas. Entenda a necessidade, o porquê da venda. Entenda o porquê da compra também. Né? Sempre tem um motivo ali. E a gente entender isso já ajuda bastante. Né? Já é um diferencial. E a outra questão aí, que é, aproveitando que você abriu bem na página do plano de marketing, tenha estratégia para atender o cliente, tanto o comprador como o proprietário. Né? Entenda qual a melhor estratégia para o que você aprendeu dele, para o que você estudou e entendeu o que ele te pediu. Então, monte uma estratégia interessante, um plano de marketing para a venda do imóvel, para atender também essa pessoa que quer comprar. Né, aonde você vai atingir o objetivo dela. Porque o cliente te contrata não pensando, né, o corretor, às vezes, ele sempre está focado muito nos honorários. O cliente não te contrata para te pagar os honorários. Ele te contrata para atingir o objetivo dele. Os honorários vêm como consequência. Então, foque em atingir o objetivo do seu cliente. Você falando isso, né, é algo que eu procuro fazer demais no meu trabalho como corretor de imóveis. E eu já te falei, eu atuo no Núcleo Bandeirante, no Parkway. E ouvir, e já tem na minha cabeça muito antigo, né, que ouvir é uma arte. E sim, muitas pessoas pensam que você domina uma conversa falando mais. Na verdade, um médico, quando te atende, por exemplo, ele simplesmente te ouve. E no final, ele pega a caneta e te dá a receita do que você precisa. Ouvir é uma arte e o corretor precisa fazer isso. Eu faço isso diariamente com os meus clientes no Bandeirante, no Parkway, porque esse é o meu objetivo, entender as necessidades do cliente, como isso é impactante. Muito obrigado por essa contribuição, viu, Edselma? Agora eu queria saber aqui, eu acho que é lenda, o que eu vou falar aqui, é uma lenda, não é possível que isso aconteça. Um corretor na Remax, ele pode receber 70% de comissão? Eu vou sair daqui. É sério? É sério. Conta isso pra gente. Me conta. Eu quero entender isso. É uma outra estratégia da Remax que eu acho assim, incrível, né? Tratar o corretor como empreendedor. Né? O corretor, ele é um empreendedor e que ele tem uma parceria com a Remax, ele é um associado e eu vejo como um sócio, né? E essa parte do crescimento, né? Que eu te falei assim, olha, a gente sempre está focado em, chegou num patamar, vamos pro próximo. Isso também está envolvido com os ganhos, né? O corretor, ele se sentir mais motivado, né, ele entender que ele tem um negócio e que ele pode aumentar esse ganho dele. Então, o corretor na Remax, ele pode receber até 70% de tudo que ele produzir. E isso tem todo pautado de lógica. Muitos corretores saem de imobiliária porque ele quer ganhar mais. Tem alguns por algumas chateações, enfim, mas assim, a maioria, muitos ali, queria ganhar um pouco mais. E ele sai para trabalhar sozinho. E muitas vezes ele perde força de marca. Porque trabalhar sozinho, sem escritório, não tem a mesma credibilidade. Por mais que o cliente goste dele, o cliente fica mais... Alguns perdem muitos clientes com isso. E acaba caindo produtividade. Outros chegam a abrir escritório. Isso já tinha um estudo, eu escutei isso na Remax e eu percebia muito, porque eu conheci muitos corretores que faziam isso. Abriam um escritório e em menos de um ano fechava. Porque ele era um excelente comercial. Isso não significava que ele ia ser bom em administrar a empresa.
E até porque ele acaba conciliando tudo ali. Ele quer continuar vendendo e administrando e muitas vezes não dá certo. E assim, tem um grande percentual que fecha o escritório em menos de um ano. Ou continua com o escritório, mas ele é o melhor corretor da própria imobiliária. Ele nunca tem corretores produtivos. Então, na verdade, ele tem um escritório imobiliário, mas não chega a ter um negócio, um imobiliário. Porque se ele não for o melhor vendedor, a empresa não se sustenta. E aí, dentro da Remax, eles tiveram essa lógica de olhar e falar assim, o corretor pode chegar a ganhar 70% de tudo que ele produzir, ele não precisa sair da imobiliária, porque o 70% já é maior até do que muitos cobram de comissão sozinhos, ou até dentro de imobiliária. Então, o percentual dele sozinho lá, que ele tirar, o 70% muitas vezes já vai suprir o 100% dele sozinho lá fora. E aí ele continua com o negócio, com todas as ferramentas, que a Remax tem muitas ferramentas de tecnologia e que é outra coisa, uma outra dica para o corretor. Sejam amigos da tecnologia. Não adianta ficar, o cliente vai trocar o corretor por tecnologia. Não, vamos ser aliados. Olha, começou agora a inteligência artificial. Opa, deixa eu aprender aqui e usar isso ao meu favor. Então, a gente tem que fazer isso sempre. Então, na Remax tem muitas ferramentas legais, né, de tecnologia, enfim. Então, você continua com todo o suporte, né, o meu suporte, inclusive, né, com todo o acompanhamento, só que você ganha 70. Então, assim, continua com todo o negócio e todo o suporte jurídico, enfim, mas ganhando 70. Edselma, isso é maravilhoso e certamente você, né, que está vendo, está assistindo aqui o podcast No Tom dos Imóveis, deve estar se perguntando, puxa, o que eu preciso fazer, né, para me juntar a esse time maravilhoso da Edselma, né, na Remax Imóvel. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. Estou criando aqui uma expectativa. Quer dizer que, Edselma, não basta a pessoa hoje, para ser um bom corretor, colocar uma faixa, aquela faixa verde tradicional pintada à mão na frente da casa. Não basta. Não funciona mais. Não. Assim, a placa ajuda muito. Lá, nossas placas não são essas, né? A gente faz uma placa de boa qualidade, com uma boa impressão, né? De uma forma que não prejudique a parte visual do imóvel do cliente. Ajuda para quem está ali, mas a gente quer atingir maiores públicos cada vez mais, né? E isso a gente tem uma rede conhecida no mundo inteiro, que a gente já teve cliente que viu no site da Remax de outro país. E a gente vendeu o imóvel. Então, assim, a gente acaba atingindo um público maior. E a tecnologia ajuda muito. Então, a gente tem que enxergar a tecnologia como aliado todo momento, né? Igual, por exemplo, antes eu entrei nessa época me contaram, não lembro não, que era da época do correio, né? Tem gente que anuncia no correio até hoje, né? Nos classificados, né? Falei a empresa, mas em classificados de vários jornais. Hoje em dia já não tem tanto, né? Mas é o quê? Evolução. E que tá tudo bem. Vai ter gente que ainda utiliza os anúncios, né, impressos. Já tem gente que vai estar na internet, igual eu estava conversando com alguém, até as redes sociais vão mudando, né? A galera bem mais jovem hoje quase não tem Facebook. E aí eu escutei um vídeo que uma menina fala assim, olha, conversando com a mãe, fala assim, hoje em dia eu pesquiso muito mais no TikTok. Eu falei, nem sabia que TikTok seria uma fonte de pesquisa, né? Porque o Google sempre foi, né? E hoje em dia a gente tem outras fontes, outras ferramentas, então a gente tem que estar muito antenado. Eu não quero perder o público do Facebook, mas eu posso ir atingindo outros públicos, né? O TikTok é um pouco mais jovem, mas o Instagram tá bem um público interessante também. Então, eu tenho que ir me atualizando e acompanhando a tecnologia junto. Eu não posso ficar ultrapassado. Isso faz parte da gente se tornar cada vez mais profissional. E eu percebo isso, né? Muitas vezes a gente nota, né? Quando eu capto um imóvel, né? Quando eu atendo um cliente no Núcleo Bandeirante, no Parkway, o meu foco não é só aquilo que as pessoas sempre fazem, né? Que é colocar o imóvel num portal. Às vezes tira fotos de má qualidade e coloca ali em 1, 2, 3 portais.
Hoje em dia é muito mais que isso. É impensável um corretor hoje não ter uma rede social, não divulgar os seus imóveis, por exemplo, nas redes sociais, né, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Quando você recebe esses corretores, muitos deles têm ausência de rede social, muitos nem têm rede social. Acontece isso? Acontece bastante, bastante, assim. Eu não imaginei que seria tantos, mas assim, muitos corretores não, ou então, começou a mexer recente. E eu lembro que quando eu comecei na Remax, eu já, né, animada e tal, eu olhava muito o perfil de corretor, eu ia procurar muitos perfis, assim, no Instagram. E era, assim, surpreendente como quase não tinha corretor com Instagram. Isso que entrei na Remax em 2017 e eu ficava admirada, falava assim, nossa, quase não tem corretor, porque todas as outras profissões já estavam lá. Empresas, né, se posicionando, a nossa já estava, né, ali há um tempo, já trabalhando ali o Instagram para se divulgar, e tinha faltavam pouquíssimos, assim, eu olhava, tinha pouquíssimos corretores. Então, acho que alguns começaram a acordar que as redes sociais é uma ferramenta importante e recente. Não tem muito tempo. E sobre isso, até já vi alguns corretores muito novos, mas que explodiram nas redes sociais por conta de vídeos impactantes, né? O imóvel é um produto à venda e a forma como você embala esse imóvel, mostra esse imóvel, faz toda a diferença, né, Edselma? Você percebe isso? Sim, isso em tudo, né? Assim, as redes sociais ajudam bastante, mas assim, até a forma, algumas estratégias que a gente tem de abordar os moradores vizinhos, de fazer posicionamentos que o mercado não atua e que isso dá um impacto muito positivo. A gente tem que explorar mais ferramentas, não é simplesmente colocar a faixa amarelinha lá, verde, ou colocar nos portais. Até porque é essa sensação que o cliente tem quando fala de corretor, né? E aí tem gente que fala assim, o cliente não valoriza o corretor, o trabalho do corretor. É porque, geralmente, o trabalho é colocar nos portais, em alguns portais, enfim, colocar a faixinha e entrar em contato se aparecer um cliente. Realmente, dessa forma, o cliente não se sente atendido. A gente tem que explorar tudo que a gente puder e sempre aprender mais e evoluir o nosso atendimento e explorar cada vez mais formas de atender o cliente. Bom, chegou a hora. Tenho certeza que você ficou ali interessado em saber como é que você pode ter essa possibilidade de entrar para a Remax Imóvel e de ganhar até 70% de comissão. Você está interessado, você quer saber sobre isso, eu tenho certeza. Então, como é que é o passo a passo? Um corretor que está assistindo aqui agora, que está passando por essas dificuldades, que quer sair dessas dificuldades, como que você poderia dizer para ele qual é o passo a passo para chegar, né? E quem sabe ser um corretor da Remax Imóvel? Então, o primeiro passo é a gente se conhecer. Então, convido você que está assistindo a ir tomar um café comigo, né? Eu tenho uns contatos nas redes sociais. Inclusive nas minhas redes sociais você fala diretamente comigo, na da Imóvel chega no atendimento, mas também é direcionado, e a gente bater um papo para a gente conversar e se conhecer um pouco mais, para eu entender sobre as suas necessidades dentro do mercado, suas ambições, suas vontades, e aí a gente também encaixar propósitos, né? Eu acho que o propósito hoje é bem importante a gente entender se a gente está na mesma estratégia, na mesma ideia de mudar o mercado, né? Porque a ideia é a gente sempre educar e evoluir dentro do mercado imobiliário. Eu vou deixar as redes sociais da Edselma aqui na descrição do canal, aqui embaixo vai aparecer também, tá? Para você marcar essa reunião com ela, para você conhecer todo o sistema Remax. E é claro, conhecer o sistema Remax na Imóvel, né, que fica na Asa Sul. O endereço, olha, aliás, eu conheci o prédio, são 3 pavimentos, extremamente confortável. É aquele prédio, é aquela agência preparada para receber corretores. Parabéns, viu?
Obrigada. E eu queria te fazer uma pergunta antes. No início eu fiz uma provocação aqui. Afinal de contas, tem mais homens ou mulheres corretores? Como é que você vê o mercado antes e depois? Como é que tá isso? Isso é bem interessante, porque o mercado era muito masculino quando eu comecei, assim. A maioria eram homens, 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 quase não tinha mulheres. Eram pouquíssimas. E o mercado tem mudado bastante. Inclusive, quando eu comecei na agência, eu tinha muitos homens, né? Eram mais homens na agência, e eu olhava e falava assim, engraçado, né? Eu, mulher, e assim, zero problema de trabalhar com homens, todos me respeitam bastante, a gente tem ali um atendimento muito bacana, e aí, só que eu sempre tinha essa, sabe, de falar assim, engraçado, quase não, ainda não, por ser mulher, eu pensei que acabava automaticamente vindo mais mulheres. Hoje em dia tá praticamente meio a meio. Vou colocar aqui 55% hoje são mulheres. Esses dias eu me surpreendi, porque eu fui fazer um levantamento, né? Eu sempre gosto de comemorar tudo, então tudo eu gosto de dar algum mimo. E aí eu precisava de quantitativo, sabe quando você vai ali no automático? Como eu falei, cada um é individual, né? Um ser individual ali para mim, que tem o seu jeitinho e forma de trabalhar. E aí, um dia eu precisei contabilizar e eu olhei e falei, gente, chegou o momento, hoje eu tenho mais mulheres do que homens. E eu fiquei bem surpresa, te confesso, eu olhei e falei assim, nossa, não esperava. E tinha entrado algumas pessoas na equipe e tal, quando eu olhei, eu falei assim, depois de 7 anos, chegou o dia. Deixa eu provocar aqui essa guerra dos sexos, né? Hoje, na sua agência, quem é a top 1? Ou é o top 1? É um homem ou uma mulher? É a top 1, é uma mulher. E assim, parte mais interessante, vamos colocar assim, top 10 a maioria são mulheres. Top 5, a maioria são mulheres. Top 3 só tem um homem. E agora aqui a gente quer saber o que elas fazem. A gente precisa, estratégia, né? Aprendi com o Tony Robbins, que a gente vai lá e modela a pessoa. Modela a técnica, o jeito, até o jeito de andar e falar, a gente modela. Então, o que elas fazem? Eu preciso saber. Nós precisamos saber, né? A mulher, quando ela consegue mais, vamos lá, se organizar no tempo. Então, ela consegue cuidar da casa dela, consegue cuidar de filho, de marido, e tá lá produzindo, e às vezes tem umas que chegam antes de mim, porque eu geralmente tô lá no horário cravado ali. Chega e vai embora junto comigo, sabe? Então, assim, isso quando eu falo não é o dia inteiro na agência, até porque a gente sabe que o corretor produz muito fora, mas assim, de sair, entrar, vou atender um cliente, daqui a pouco tô lá de novo, ajuda os colegas, consegue administrar muito bem o tempo. Isso eu percebo. Outra coisa também é muito determinada e aí muito consegue manter ali um ritmo, né, de uma determinação e uma disciplina interessante, né? Os homens, às vezes, eu vejo que eles se perdem um pouco mais nessa disciplina, né? É determinado, mas assim, a disciplina eles se perdem um pouco mais e aí eu tenho que puxar. Elas já conseguem manter ali a disciplina. E outra coisa, o jeitinho, sabe? De entender o cliente, essa parte que a gente tá falando, de escutar, de compreender, né? A mulher já tem esse instinto um pouco mais, o homem é um pouco mais impaciente nessa questão. Lógico que é treinável, igual você falou, assim, muitos ali, eles pegam um ritmo e tem um atendimento incrível, né? Dos meus corretores, os homens também. Né, e desenvolvem muito essa habilidade, mas a mulher parece que já nasceu com isso. É uma disputa sadia, né? Muito bem, pega a visão então, pega a visão do que a Dilcema acabou de falar aqui, né? E eu queria agora que você fizesse, antes da gente terminar aqui o nosso podcast, que foi maravilhoso, muito obrigado mesmo, eu queria que você fizesse aqui um convite para esses profissionais, para você que está aí, né, querendo uma nova oportunidade, querendo, né, agora atuar numa imobiliária que vai te dar suporte, que vai te dar toda essa ajuda. Quem trabalhar vai receber um desse aqui, Dilcema? Vai, toda vez, sempre que o corretor conclui, tem 2 treinamentos, né? Tem um treinamento da regional,
que ele é extremamente organizado e faz todo um início para o corretor, que a gente chama de FIC, Formação Inicial para Corretores, e depois tem uma imersão ao modelo, que aí já é comigo dentro da agência. Assim que conclui, tem certificados, enfim, e aí recebe a cartilha do corretor, recebe um outro kitzinho, né, que é preparado com todo carinho, que vem alguns mimos. Maravilha. Faz o convite, então. Então, eu queria convidar você, profissional, corretor de imóveis, que está no mercado, pode ter tempo ou está iniciando, enfim, mas que realmente queira fazer diferença no mercado, que queira evoluir e que queira se manter no mercado cada vez mais produtivo, cada vez com atendimento incrível para o cliente, proporcionando boas experiências e cada vez com maior ganho, claro, né? A gente entra na profissão e a gente quer ter sucesso, né? Ter cada vez mais sucesso profissional. Então, eu queria te convidar para ir tomar um café comigo, lá na 115 Sul, nas redes sociais, tem nosso contato e vai ser um prazer te receber e conhecer um pouco mais da sua história. Ediselma Souza, broker da Remax Imóvel. Muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom mesmo ter aqui a sua presença. Agradeço demais. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouco com o mercado e cada vez mais conhecer mais pessoas e poder ajudar mais gente dentro desse mercado. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.